Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Eu sou o pastor Carlos Guerra e estamos de volta aqui no nosso canal para estudar mais uma vez a revista Palavra e Vida, no segundo trimestre, cujo tema é a vida de Paulo. A lição dessa semana é a lição de número 3 e o tema é não as obras, sim a graça. Uma questão ainda discutida em nosso meio é a relação correta entre a lei, a Torá, o sistema do Antigo Testamento para se aproximar de Deus e a graça que é apresentada no Novo Testamento. Algumas seitas evangélicas confusas misturam a lei e a graça, e outras ainda mais confusas, elas misturam, elas pregam como a lei como fosse essencial a salvação. Paulo era um judeu ortodoxo, um fariseu profundamente imerso no ensino da lei. Ele foi um dos mais aplicados fariseus. Olha o que ele diz: e na minha nação, aqui vamos acompanhar, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Isso está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 14. Paulo foi criado no mais rigoroso judaísmo. Aprendera que a lei era o caminho da salvação. A obediência e a lei salvavam o fiel. Mas após a sua conversão, Paulo mudou a sua posição. É importante já no início dessa lição destacar que Paulo, após a conversão, vai compreender que a lei não dava condições ou não criava condições para que uma pessoa pudesse ser salva. Ela apenas conduzia ao conhecimento de Deus, mas ela não podia salvar a pessoa. E Paulo entendeu isso logo desde o início. Na lição anterior, comentamos o fato de Paulo levar o evangelho aos gentios. Olha o que está aqui, ó. Desde a sua conversão, o Senhor dissera que ele fora escolhido para levar o evangelho aos gentios. Atos 9:15. É importante destacar que mais tarde, na sua dura carta, Paulo vai escrever, ele disse que a circuncisão como rito religioso nada servia. Isso está lá em Gálatas 5, versículo 2. Na verdade, ou somos cristãos ou somos judeus. Ou a gente é salvo pela graça ou é salvo pela lei. Não há como haver uma junção, não há como haver um apoio de ambas. Ou uma ou outra. Ou a salvação pela lei ou a salvação pela graça. Se a salvação viesse pela lei, a morte de Jesus não teria sentido. Isso está em Gálatas 2, 21. Quero convidar você a abrir a Bíblia comigo e lermos a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 2, versículo de 4 até o versículo de número 9. Enquanto você pega a sua Bíblia, eu estou utilizando a edição João Ferreira de Almeida, revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos ler? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós ainda em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie dela. Eu convido nesse momento para que a gente possa orar. Senhor nosso Deus, Pai bendito, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nós queremos Te agradecer, ó Pai, pela oportunidade de mais uma vez juntos aqui podermos estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, iluminar, para que possamos compreender a Tua Palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Dando continuidade à nossa caminhada de hoje, nós vemos que Paulo deu um sonoro não às obras da lei. O primeiro ponto, então, vai tratar de uma busca inadequada. Paulo não encontrou justificação dos seus pecados na lei, mas sim na fé em Jesus. Olha o que diz o texto. E sendo achado nele,
não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses capítulo 3, versículo 9. A busca anterior como fariseu fora frustrante. A lei, como qualquer sistema religioso, não pode nos dar o perdão dos pecados. Assim como Paulo, haviam outros fariseus, outros sacerdotes e tantos outros religiosos da época de Paulo e da época de Jesus, que quando confrontados com a mensagem de Jesus, eles foram impactados, porque eles muitos compreenderam de que a lei era incapaz, todo aquele rito que a lei possuía, era incapaz de produzir a salvação ou trazer paz, aquilo que eles ansiavam o coração. E muitos já, antes mesmo de Paulo, já declararam e reconheceram Cristo como o verdadeiro Messias. Só a fé em Jesus, então, pode salvar. Alguém pode se sentir bem numa religião, cumprindo um conjunto de regras e obedecendo a determinados ritos. É importante destacar que muitas denominações evangélicas, elas pregam muitas normas, muitas regras, mas isto será uma questão de gosto. A pessoa pode até ter paz interior porque ela satisfaz um desejo do coração. Muitas denominações criam regras, normas, mas isso não satisfaz. Só Cristo pode salvar uma pessoa. Sistema religioso nenhum pode salvar. Devemos dizer não às formas religiosas que criamos. Elas seguem a nossa mente e não a mente de Deus. A bagagem legalista de Paulo foi inútil, como podemos ler em Filipenses 3, do 4 até o 9. Vamos ler? Olha o que diz o texto. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ainda os versos 7 a 9. Mas o que para mim era ganho, reputei como perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considera como escória, em algumas traduções diz como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Nós vemos aqui nessa carta o testemunho do apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Filipos, não é? Ele mesmo declara a incapacidade da lei de salvar. Ele considerava, então, na verdade, todo o sistema religioso como um refúgio, ou um esterco, como eu disse. Uma palavra até dura, mas de forma muito expressiva. Sua conduta, como Paulo está dizendo, é irrepreensível dentro da lei, mas era, mesmo assim, inútil. Obedecer à lei não era impossível, como alguns dizem. Isso é importante destacar, não é? Era possível cumprir a lei. E Paulo destaca isso dizendo que ele era irrepreensível. O moço rico que queria a vida eterna disse a Jesus que obedecia a ela guardando tudo. Se você for ver o encontro de Jesus com o moço, Mateus 19, 16 ao 21, Marcos 10, 17 e 21 e Lucas 18, do 18 ao 22, quando aquele moço interpela Jesus perguntando o que ele poderia fazer para ser salvo, Jesus pergunta o que ele tem realizado, qual o cumprimento da lei que ele tem feito, e ele começa a dizer tudo ele tem cumprido, não é? E Jesus, então, não critica o cumprimento da lei. Jesus vai dar a ele mais, ir além, dar um passo a mais, não é? Mas a gente descobre nesse texto que aquele jovem, pela sua própria declaração, dizia que ele tinha sido zeloso com a lei. Jesus não contraditou o moço, como eu disse, dizendo que era impossível obedecer a tudo. Aceitou a sua palavra. Paulo, da mesma forma, cumpriu a lei. Filipenses 3,6, ele diz, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível.
Não pensemos que o Evangelho veio porque Deus estabeleceu a lei, ninguém conseguiu cumpri-la, e aí ele veio, né, ouviu que era impossível e arranjou um outro método. Não é isso. Essa teoria, ela desonra a Deus. A lei era transitória. Criou uma consciência do pecado, e Paulo vai dizer isso lá em Romanos, capítulo 3, versículo 20. E Deus ofereceu a graça aos que reconhecem seus pecados e apelam. É importante destacar isso, porque tem muitas pessoas que pensam que as pessoas não podiam cumprir a lei. E, na verdade, podem. Ela não podia trazer salvação. Ela foi um pedagogo. Ela produziu, ela conduziu ao caminho que chegaria até a mensagem do Messias. A lei dizia, façam isto e viverão. Ao contrário, a graça diz, eu fiz para vocês que vocês vivam. Na verdade, quando nós estudamos a Bíblia e nos deparamos com a graça, na verdade nós somos agentes passivos. Nós não fizemos nada. Deus fez tudo por nós a partir do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Buscar salvação na lei, como Paulo mostrou com sua vida e palavra, é frustrante. Na graça do Deus que ama, que faz por nós e nos dá gratuitamente no amado, encontramos a vida eterna. O ponto 2 diz, Cristo é o fim da lei. A religião legalista, seja a dos fariseus ou até das seitas atuais, né, que nos enchem de regra, enfatiza que o que a pessoa deve ou não fazer. O Evangelho de Jesus, pregado por Paulo, enfatiza que Deus fez para que ninguém se envaideça por ter feito o que Deus o aceitasse. A Bíblia fala, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós precisamos entender que nada que você faça, que a sua família faça, né, serão questões meritórias para termos direito à salvação. Nós somos salvos mediante a fé, pela graça. Deus nos aceita não pelo que fizemos, mas pelo que Ele fez e Jesus fizeram na cruz. Veremos isso depois no estudo sobre a doutrina da reconciliação, mas guardemos desde agora que Deus estava em Cristo e Ele reconciliou consigo na pessoa de Cristo. Isso está em 2 Coríntios 5, 18, 19 e 21. Eu gosto muito desse versículo porque ele nos diz que Deus estava em Cristo nos reconciliando, tá, com Ele e nos deu a nós o ministério da reconciliação. Eu acho fantástico esse versículo, porque nós a igreja, estamos dando continuidade ao ministério de Jesus. Deus Pai e Deus Filho fizeram a obra de reconciliação. Deus Espírito Santo trabalha em nós para entendermos o que o Pai e o Filho fizeram. Ele é o ministro da graça. O ensino é que Deus fez e que devemos crer no que Ele fez. Cristo pôs fim ao valor da lei e se tornou a nova para nós. Quem defende a lei tem zelo por Deus, mas sem entendimento. Romanos 10, do 2 a 4. Cristo é o fim da lei, diz Paulo. A palavra fim é o grego telos, que significa meta ou término, e significa os dois. A lei era uma provisão temporária até a vinda do descendente de Abraão, em que a promessa se cumpriu. Mas sendo provisão temporária, terminou em Cristo, que é o clímax da revelação de Deus, pois, como Jesus disse em Lucas 16, né? Pode ser visto aqui, o evangelho do reino substitui a lei. Ou seja, a lei ela serviu até a manifestação ou a chegada do Messias. Com a sua chegada e a mensagem que ele traz, ele dá término a esse aspecto, o término da lei, e começa um novo tempo, que é o tempo da graça. Devemos entender que a lei era provisória. Vamos ler, então, aqui Gálatas 3, do 19 ao 24. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Verso 20. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus
é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? É uma pergunta importante. Ela é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse verificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Agora, olha o verso 22 a 24. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Como eu estava dizendo, não é? A lei ela serviu como um pedagogo, né? Ela foi um aio para nos conduzir a Cristo. A palavra aio no grego vem de paidagogos, de onde vem a palavra pedagogo e pedagogia. Aparece também em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, como preceptores. O paidagogos era um escravo que cuidava da educação da criança em casa e o que levava pela mão a escola. A lei é o paidagogos que conduziu a Cristo. Ou seja, assim como o escravo que conduzia a escola para que lá na escola pudesse aprender, a lei ela também serviu como esse condutor até que chegasse a mensagem de Cristo e pudesse nos trazer, na verdade, a verdade sendo toda revelada. A lei não tem poder de salvar, mas Cristo tem. O legalismo leva à prática das boas obras para agradar a Deus. Também leva a cumprir regulamentos religiosos com o mesmo propósito. A graça mostra que Deus nos ama e nos dá salvação em Cristo. Como eu disse, nada que façamos, nenhuma obra pode nos salvar. O único que pode nos salvar é Cristo Jesus. Terceiro e último ponto, salvos pela graça. Dizemos que somos salvos pela fé. A declaração está equivocada. Somos salvos pela graça por meio da fé, não pela fé. Olha o que diz Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A pessoa poderia ter uma tonelada de fé. Eu creio que, como eu, você deve conhecer muitas pessoas que têm muita fé. Há pessoas realmente que têm uma fé extraordinária. Mas é importante destacar que se eu tiver muita fé, mas se não houver uma grama de graça, uma pequena graça, ninguém pode ser salvo. Não é? Nós não somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça. A graça de Deus, sua bondade para conosco é a causa de tudo. O homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu. Foi o que diz João Batista quando foi questionado, não é? Muita gente se orgulha de ter fé. E é a religião legalista que põe o foco no homem. A graça nos humilha ao dizer que nada nosso agrada a Deus, mas Ele nos ama a si mesmo. Muitos falam mais da fé do que da graça, porque querem pôr o foco em si. A graça põe o foco em Deus. Não é? É bom destacar isso. Não é porque eu tenho muita fé. Não é? Lógico que a fé é um elemento importante e poderoso na vida cristã. Mas não é a fé que me salva, é a graça que me salva. Mas isto não é salvação. Ter fé somente não é salvação. A salvação não é compulsória, como dissemos no estudo anterior. Nós nos aproximamos da graça pela fé. Basta crer. Por exemplo, nós temos uma passagem que mostra o carcereiro de Filipos perguntando: Senhores, o que me é necessário para me salvar? Atos 16:30. Não sei se você se lembra desse episódio, mas Paulo foi preso junto com Silas, ele está encarcerado, ele começa a cantar à noite e a partir de cantar e louvores, a prisão, há um grande terremoto, aberta todas as celas e o carcereiro se vendo uma situação em que ele não tinha como dar resposta às autoridades pelo acontecido, pensando que os presos tinham fugido, ele tenta dar cabo da sua própria vida
E aí Paulo interrompe ele e diz que eles estão todos lá, eles não haviam fugido. E a partir dessa aí, você já deve ter lido esse texto, desenvolve uma conversa e ele pergunta então, senhores, o que me é necessário para me salvar? Né? E ouviu a resposta, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso está em Atos 16 e 31. Ou seja, não há o que fazer. Deus já fez em Cristo, basta apenas crer. Eu quero convidar você para ler comigo João 6, 28 e 29, que diz assim, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. É importante destacar que essa passagem que nós lemos, acabamos de ler, é a passagem logo em seguida à multiplicação dos pães. Não é? Jesus multiplica os pães, depois ele deixa a multidão, vai para Cafarnaum e lá a multidão segue Jesus novamente, a multidão encontra com Jesus e aí eles começam a questionar Jesus sobre o que fazer e Jesus então mostra que a obra de Deus é crer, não é fazer. Muitas vezes nós erramos e falhamos na nossa caminhada cristã, na fé cristã, porque a gente acha que devemos trabalhar e fazer. Não estou dizendo aqui que nós não devemos ser operosos na obra de Deus, muito pelo contrário, né? A gente trabalha porque a gente é grato àquilo que Deus fez por nós, mas nós precisamos ter um entendimento que nós não somos salvos porque trabalhamos para Deus. Nós somos salvos por causa da obra de Cristo realizada na cruz do Calvário e sim, isso por causa da sua graça. Como eu disse, não há o que fazer. Deus já fez em Cristo tudo o que precisava, basta crer. Não é a fé, na fé, como alguns parecem crer, dizendo que tem muita fé. É a fé em Cristo. Pode ser ter uma tonelada de fé, mas na pessoa errada, e isto não valeria de nada. É crer na pessoa certa, Jesus Cristo, a oferta de Deus pelo pecado. Vivemos um tempo de rejudaização do Evangelho. Na lição anterior eu falei sobre essa questão, muitas igrejas, muitos líderes adotando objetos, datas, cerimônias, como se isso fosse importante para a salvação e na verdade não há nenhum valor. A questão que a igreja resolveu em Atos dos Apóstolos 15 ressurge na ação de alguns empolgados, pois parece que estão tendo um insight, chegou alguma coisa nova. Né? Na verdade não tem nada de novo. Não é? O Evangelho é muito claro. A lei chegou até Jesus, ela foi cumprida, Jesus cumpriu integralmente a lei, se deu como sacrifício por nós e estabeleceu um testemunho, uma nova lei muito mais importante que é a graça. E ela tem mandamentos e promessas melhores. Não é? Então não podemos voltar atrás, aquilo que foi resolvido lá em Atos 15, na Assembleia, onde se determinou a diferença entre o que era judaísmo e o que era cristianismo. Devemos então dar um sonoro não às obras da lei, não é? Um entusiástico sim à graça. Não somos judeus, somos cristãos. Como eu disse, nós não somos filhos do Sinai, somos filhos do Calvário. Nosso monte é o Calvário. E do Calvário vem essa declaração. Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Bem, nós estamos chegando aqui ao final do término da lição, mas ainda quero chamar a atenção para você, para esse ponto, para pensar e agir. Guardemos bem 3 lições do estudo de hoje. A primeira está aqui, somos salvos pela graça, não pela lei. E aí Romanos 3,20 diz assim, porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, não podemos guardar nenhuma cerimônia, nenhum rito, nenhum objeto referente à lei, porque ela não pode nos produzir salvação. Segundo, somos salvos pela graça, por meio da fé. Não é a nossa fé, tá certo? Que arranca alguma coisa de Deus. É a graça de Deus que nos oferece e nos apossamos pela fé. Então é a graça de Deus que nos produz a salvação e não a nossa fé. E por último, terceiro ponto,
Nunca nos orgulhemos espiritualmente, pois nada somos e nada merecemos. É a bondade de Deus que nos dá tudo. Olha o que está em Efésios 5:2, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Bem, estamos chegando mais no final de uma lição. Espero que Deus, através do seu Espírito Santo, tenha falado profundamente ao seu coração. Espero revê-los novamente nesse canal para que possamos juntos estudar a palavra de Deus. Convido a você a ler também as leituras diárias, de segunda até domingo. São leituras de textos bíblicos que vai lhe ajudar a compreender muito bem o que estudamos na lição de hoje e vai lhe dar conhecimento e vai te ajudar na sua caminhada cristã. Espero poder rever vocês num próximo momento, na próxima lição, para que juntos possamos estudar a palavra de Deus. Até a próxima lição, que Deus te abençoe. Fique na paz.